Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje o meu grupo vai apresentar sobre a manufatura de estoque automatizada. Pode passar o slide, por favor? Bem, esses são os integrantes do grupo. Tem o Giovanni Silva, o Gustavo Castilho, o Gustavo da Silva, o Gustavo Henrique, que sou eu, e o Marcelo Ferreira. Pode passar? Bem, nesse slide está mostrando o que vai conter na nossa apresentação. A introdução, objetivo, desenvolvimento, as imagens do projeto, plano de ação, diagrama, os porquês, fluxograma e a conclusão. Pode passar? Bem, nessa imagem, como podemos ver, tem um estoque na maneira tradicional. Um galpão grande, com prateleiras, corredor bem largo para a empilhadeira passar. É o que temos hoje em dia. Pode passar, por favor? Bem, nesse modo tradicional de estoque, tem várias pessoas no processo. Tem os caras que colocam a caixa, as pessoas que tiram, tem um pessoal para fiscalizar e etc. Pode passar, por favor? E esse trabalho é um trabalho manual. Então, querendo ou não, ao longo prazo pode gerar problemas de saúde, como dores nas costas, dores nos pés, nos ombros, enfim, dores no geral. Pode passar, por favor? Bem, o nosso protótipo, ele é uma manufatura automatizada inspirada no que a Natura tem. Como podemos ver na foto, se a gente dividir a foto em direita e esquerda, podemos ver que a parte da esquerda não tem humanos, só tem pessoas no lado direito. Ou seja, você só precisa colocar a caixa no começo da esteira e só isso. Ela vai guardar, se guardar sozinha e retirar também. Vai fiscalizar sozinha, etc. Pode passar, por favor? Bom, vou falar aqui sobre o desenvolvimento. Primeiro, nós tentamos buscar os problemas. Quais são os problemas no setor de estoque? Nós chegamos à seguinte conclusão. Um dos principais problemas é a desorganização. Existem muitos produtos, existe um local meio que limitado, e nesse local existem vários produtos que podem ser deixados lá de maneiras desorganizadas. Isso pode dificultar bastante no processo de pegar os pedidos, de organizar, de logística e etc. Também, um grande problema é o desperdício de tempo e dinheiro. Além do desperdício, que é a desorganização, que pode também dar um prejuízo de tempo e dinheiro, tem também todo o processo que está envolvido, que são as pessoas o fornecedor que chega com o produto, depois tem uma pessoa responsável para checar o pedido, depois tem uma outra pessoa responsável por armazenar, uma outra pessoa por checar tudo que está armazenado, e depois, quando tem um pedido para ser entregue, uma outra pessoa responsável vai pegar todos os produtos. E, bom, as soluções que nós criamos não, né? Que nós pensamos. Bom, em 1917, foi inventado a primeira empilhadeira, pela Clark Company. Essa empilhadeira, ela foi bem interessante na época, ajudou bastante a prevenir um pouco, né, do desperdício de tempo, dinheiro, a desorganização também. Porém, hoje em dia, nós continuamos com a mesma solução. Na verdade, a empilhadeira hoje em dia é muito mais convencional do que as novas tecnologias que estão sendo criadas. Então, o intuito desse projeto seria implementar de uma forma mais convencional alguns dos planos. Então, em um mundo perfeito, nós pensamos sim em se basear na manufatura de estoque da Natura, onde lá, pequena parte é a mão de obra humana, e uma grande parte é toda a automatização no setor de estoque, onde tem a organização e etc. Isso, para nós, seria como se fosse um mundo perfeito. Então, de maneira didática, nós tentamos elaborar o funcionamento do nosso projeto. Ele se baseia no seguinte. Primeiro, haveria uma leitura de códigos de barra, para você colocar o objeto, colocar o produto no estoque. Se você for retirar esse produto,
vai usar um comando via wireless, por um aplicativo que vai enviar qual seria o produto que vai ser retirado do estoque. Então, vai ter um acionamento do servo, da garra, né? Que vai pegar o objeto bem no começo, ou então ele vai abrir a garra bem no começo para chegar lá e pegar o objeto. Logo em seguida, terá um acionamento do eixo X e uma contagem no sensor indutivo para saber qual que é a coluna certa que ele irá parar. Então, vai ser acionado o eixo Y e uma contagem no sensor indutivo para saber qual a linha certa que ele vai parar. O acionamento do eixo Z para locomover a garra, né, para frente e para trás. Um acionamento no fim de curso, tanto no eixo Z para a volta, quanto no final, na ponta da prateleira, né, para saber que o eixo Z está alinhadinho para pegar ou retirar o objeto. Então, a garra vai ser acionada, ou pega o objeto, ou ele vai soltar o objeto lá dentro. E logo em seguida, voltando o eixo Z, ele vai bater no fim de curso, pode ser também um sensor capacitivo, vai fazer a reversão, né, do Y, vai fazer as contagens e vai ou avançar o eixo Z para despejar o produto, ou vai retroceder para o home para esperar um novo comando. Bom, essa aqui é como se fosse o desenho da nossa prateleira. Esses aqui são os pedacinhos metálicos, né, para fazer a contagem do sensor indutivo. No final de cada compartimento vai ter um certo fim de curso. Então, as caixas vão ser colocadas e retiradas. Bom, então vamos fazer aqui uma simulação de como seria feito para colocar esse produto no compartimento 0. Para colocar esse produto, nós iríamos primeiro ler o código de barra dele. Então, ele vai sempre verificar se não há nenhum código de barra registrado. Se houver, ele vai começar a andar, a fechar a garra, né? Pegou o objeto e vai começar a andar o eixo X. Quando ele começa a andar o eixo X, ele vai fazer a contagem do sensor indutivo, que no caso aqui do 0 é um só. Então, ele fez a contagem, parou o X, começou a ligar o Y. Então, ele vai fazer a contagem de 2, parou o Y, ele começou a avançar o Z aqui. Essa estrelinha significa o fim de curso do Z. Então, bateu o fim de curso, ele vai abrir a garra. Abriu a garra, deixou o produto. Então, ele vai começar a retroceder o Z. Quando ele bater o fim de curso do Z, ele vai parar o Z, começar a reverter o Y, contar 2 vezes, parar o Y e voltar o X para bater a home. Esse é o fim de curso da home. Enfim, agora, para simular a retirada desse produto do mesmo compartimento, nós utilizaríamos um comando Wi-Fi do 0. Então, ele vai saber que é no 0. Ele vai começar a acionar o X, fazer a contagem certinha, vai começar a andar o Y, fazer as contagens. Chegou lá, ele vai pegar a caixa e vai começar a voltar o Z, o Y. E também, quando ele voltar o Y, fazer as contagens certinho, ele vai começar a avançar o X para despejar o produto. Despejando o produto, ele vai começar a retroceder o X até bater no fim de curso da home. É isso. Bom, isso aqui foi a simulação do funcionamento feito pelo Marcelo, o Gustavo Xavier, Gustavo Castilho, de como que vai funcionar certinho pelo Inventor. Primeiro ele vai pegar o produto, armazenar ele. E agora vai simular como se fosse retirar um outro produto. Certo.
Esse aqui é o nosso teste físico, onde nós testamos fisicamente a programação. Bom, enfim, esse vídeo aqui, ele terá um link no YouTube. Passando para o próximo. Bom, vou falar um pouco agora sobre os componentes que compõem todo o projeto como um todo, né? Primeiro, o leitor de código de barras, que a gente escolheu utilizar esse método para fazer uma computação dos itens e a leitura que irão os produtos que serão colocados na prateleira. Depois disso, o sensor indutivo será utilizado. Ô Giovanni. Alô. Opa. Você não estava ouvindo eu falando, não? Tava sim, foi mal. Suave. O sensor indutivo que será utilizado para fazer para o transportador saber onde ele tem que se locomover, para ele fazer a contagem das moedinhas que vão ficar na prateleira, como vocês viram no Inventor. Depois, o sensor capacitivo que a gente vai utilizar no eixo Z e no home também, para ele fazer os movimentos de ida e volta. Os motores, as garras robóticas, a garra robótica com servomotor, a gente vai utilizar para pegar e retirar os produtos da prateleira de maneira mais fácil. Os motores a gente vai utilizar eles no transportador, tanto no eixo X, no Y e no Z. Eles são os motores de 12 volts com 83 RPM, que é a força suficiente que a gente precisava. O Arduino Mega, que foi o microcontrolador que a gente escolheu para fazer essa integração de motores, sensores pelo projeto, pelo simples fato dele ser o Arduino que tem maior capacidade de entradas para a gente utilizar os nossos sensores que a gente precisava. Os jumpers, que foram toda a conexão elétrica de motores, sensores, fios, etc. O Node MCU, que foi a placa Wi-Fi que a gente escolheu para fazer a comunicação do Arduino com o nosso projeto, para ele poder retirar os produtos através de um aplicativo chamado MQTT Dash, que foi o aplicativo que a gente escolheu. Os fios de relés a gente vai utilizar para fazer toda a conexão elétrica Arduino motor, isso mesmo, motores de 12 volts, como eu tinha dito antes. Com as corrediças telescópicas que farão um movimento frente e trás do eixo Z, para que ele possa avançar e voltar com a facilidade. As chaves fim de cursos, que são as partes mais importantes do projeto, porque elas que dirá para o transportador e para o Arduino onde que o transportador está e qual o próximo passo que ele tem que fazer. O tubo retangular metalão, a gente utilizou ele para fazer as prateleiras, que a gente já tinha disponível no Senai, então foi mais fácil. As mãos francesas, elas farão um apoio da base Z, que suportará todo o resto, via os elevadores laterais do eixo Y. A fonte 12 volts, que a gente vai utilizar tanto nos sensores quanto nos motores. A madeira a gente vai utilizar para fazer o transportador e outras coisas. E o rodízio de rodas a gente utilizou para colocar no transportador na base do X, para que a gente possa locomover ele necessário, ou que ele saia, ou que ele saia de posição, etc. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a parte elétrica do nosso projeto, como ela ficou mais ou menos. Como vocês podem ver ali em cima, ali temos os 3 motores do transportador, o X, Y e Z, respectivamente. E nós temos as alimentações dele também. Embaixo nós temos os sensores.
Os sensores, eles são, como eu já te disse, são uma das partes mais importantes, porque esses sensores dirão para o transportador onde é que ele está e o que ele tem que fazer. Ao todo, nós temos... Quantos sensores nós temos ao todo? Eu tenho que anotar isso. Fala que tem um para cada prateleira É, e mais os responsáveis pela home. nós temos um para cada prateleira e mais responsáveis pela home. Ao todo, são 14 sensores, fora o último sensor da direita, que é o sensor indutivo, que é o que fará a contagem do transportador. Embaixo nós temos as alimentações dos motores, como vocês podem ver, e um botão que a gente vai simular o código de barras, mas que na verdade, fisicamente, a gente vai utilizar o comando via serial do Arduino, que é de maneira mais fácil. Embaixo, por último, nós temos o LED, que representa o servomotor, aceso quando ele está avançando e apagado quando ele está recuando, no caso, soltando o produto. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o FEMEA. A gente resolveu fazer esse FEMEA porque a gente percebeu que algumas partes importantes do nosso projeto poderiam acabar dando erro ou acarretando na falha do nosso projeto, e por isso a gente resolveu fazer. Algumas dos principais erros que a gente pensou foi a primeira falha nos motores dos eixos lineares. Bom, pode acontecer que falta alimentação, ou ele não funciona da maneira adequada, ou ele não sustente o peso que a gente precise. Então, foi uma das primeiras coisas que a gente pensou, já que motores tendem a falhar com facilidade. Erros na programação. Como muitos de vocês sabem, programar às vezes não é um negócio tão fácil, ainda mais um programa como o nosso, que tem centenas de linhas, 300, 400 linhas, não me lembro ao certo. Então, pode acontecer que o programador acabe se perdendo no que ele está fazendo e dê erro no comando e ele não consiga identificar de certa forma. Então, foi uma das coisas que a gente pensou também para terminar essa parte do erro de programação. Colisão do transportador com a prateleira. Tá em uma das coisas mais graves que pode acontecer no nosso projeto, porque a estrutura ela compõe quase 70% do projeto. E se isso acontecer, pode acontecer uma desmontagem ou até mesmo uma quebra, que fará com que ele não funcione corretamente. Então, é muito perigoso essa parte. E, caraca, o bagulho do Teams aqui não deixa eu ver. O último. O bagulho do Teams não quer deixar eu ver. Baixo rendimento nos movimentos do transportador linear. E o baixo rendimento dos movimentos do transportador linear, que foi uma das coisas que a gente pensou também, que pode acabar acarretando na falha do nosso projeto. Bom, a gente pensou em algumas soluções para isso, como vocês podem ver ali nas ações recomendadas. Foram as coisas que a gente pensou que a gente poderia solucionar caso acontecesse esse tipo de coisa, ou para prevenir mesmo, né? A gente providenciar motores adequados, motores de maior qualidade, motores mais fortes, uma das primeiras coisas que a gente pensou. Providenciar muita mão de obra adequada, desculpa. E no caso, somos nós mesmos que estamos cuidando, mas caso fosse uma empresa que estivesse desenvolvendo esse projeto, poderia providenciar uma mão de obra melhor. Providenciar parâmetros de segurança para evitar com que o transportador colida com a prateleira, ou seja, métodos de segurança onde, sei lá, envolvam sensores ou qualquer coisa assim, que evitem que esse tipo de coisa aconteça, para o projeto não falhar em sua maioria. E também, como o último, a gente resolveu providenciar materiais a gente providenciaria materiais mais fortes para diminuir o risco de quebra do projeto como um todo, caso ele colida com a prateleira ou aconteça dos motores não conseguirem dar um rendimento muito forte para o resto do projeto. Aqui temos as peças do nosso projeto. O anel de trava do motor Y, que é o que fixa o motor no elevador Y. A base Z, que é o que faz a movimentação na estrutura Y. Cal de movimentação X, que é o que faz a movimentação na estrutura X, e nele vai fixada a estrutura Y e o motor X. O apoio de fixação da garra e cremalheira.
que vai entre a base Z, e nele vai fixado a garra, que é o que faz o movimento também. As cantoneiras de apoio do motor X, que é o que apoia o motor no carro de movimentação. As cremalheiras, que em cada parte do projeto que tem movimentação tem uma cremalheira. Ou seja, no motor Y, na estrutura Y, na estrutura X e na base Z. Elevador de apoio, que é o que auxilia a movimentação na estrutura Y. As engrenagens das cremalheiras, em cada cremalheira vai uma engrenagem, que é o que faz a movimentação. A mão francesa, que é o que fixa a estrutura Z. O elevador de motor, tem a mesma função do elevador de apoio, só que nele vai fixado o motor. O fixador dos elevadores, que é o que junta os dois elevadores para fazer o mesmo movimento ao mesmo tempo. A prateleira, que é onde vai ser colocado os produtos. A estrutura Y e a estrutura X, que é o que praticamente faz toda a movimentação do projeto e onde vai ser fixado todas as outras peças. A base, que é onde vai fixar a caixa, onde vai ficar a caixa em cima, que é o produto, e a montagem completa. Plano de ação. Planejamento e realização das partes mecânicas, programação, elétrica e documentação do projeto. Montagem da prateleira e programação. Planejamento e montagem do eixo X e Y. Montagem e fixação da garra do eixo Z. Implementação do circuito eletroeletrônico ao projeto mecânico. Implementação dos códigos de barra ao projeto mecânico. Inicialização dos testes na programação ao projeto mecânico. Elaboração e realização da programação via Wi-Fi. Implementará programação wireless ao projeto. Incrementar a etapa de retirada junto à programação do Arduino. E atualizar toda a documentação de acordo com o progresso do projeto. Implementar o projeto no setor de estoque de uma indústria. Vantagens do projeto. O nosso projeto pode ser muito mais vantajoso, pois o que seria feito por funcionários, como empilhadeiros ou trabalho manual, isso iria acontecer automaticamente. Utilidades do projeto. O nosso projeto pode ser muito útil, pois resolvemos a questão da organização, assim gerando mais facilidade dentro da indústria. Com isso, haveria mais lucro, uma melhor condição de vida aos funcionários, organização e um fácil acesso ao produto. Muito bem, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre o orçamento. Tudo deu mais ou menos R$ 1.269,67. Algumas coisas nós pedimos para o Senai comprar. Outras a gente comprou. Entre elas estão sensor de fim de curso, motor, o relé, o Arduino, os resistores, os jumps, as fontes, as rodinhas e o leitor de código de barras a gente pegou emprestado de um amigo. Tudo isso deu mais ou menos uns R$ 500. Aí nós reunimos e dividimos o custo. Deu mais ou menos uns R$ 100 para cada um. Pode passar.
Bom, vou falar um pouco sobre a conclusão do nosso projeto e o que a gente concluiu até o momento onde a gente está apresentando agora o trabalho para vocês. Bom, uma das primeiras coisas que a gente pensou, os objetivos que a gente queria alcançar com o projeto foi uma das coisas que a gente começou a pensar desde da etapa de planejamento, que a gente estava no terceiro semestre. E uma das coisas principais do nosso curso, que a gente aprende no segundo termo, que é a parte da automação, que é um dos principais pilares do nosso curso de mecatrônica. E um dos requisitos para ter um projeto automatizado é que ele faça a maior parte do trabalho sozinho, sem depender muito de um humano ou de um funcionário, no caso. E o nosso projeto basicamente tem muito isso, porque não necessita de um funcionário muito bem qualificado, só precisa de um funcionário que faça uma vistoria ou que precise fazer a gestão do estoque para saber quantos produtos tem, etc. Mas a parte de movimentação, o projeto inteiro para sozinho, então essa parte a gente conseguiu concluir com ele. Na próxima parte a gente pensou na integração. Como que a gente poderia desculpa, implementar um sistema de integração no nosso projeto? A gente pensou em algumas coisas, mas o que um dos professores deu a melhor ideia para a gente foi utilizar métodos de Wi-Fi, de nuvem. Que como é uma das coisas novas que está surgindo nessa Revolução Industrial 4.0, a gente resolveu aplicar esse método utilizando um aplicativo chamado MQT Dash, como a gente já tinha dito anteriormente, que fará a comunicação via nuvem do nosso projeto com o celular, que poderia ser controlado de qualquer lugar do mundo, facilitando assim uma gestão de estoque muito melhor. E por último, a ergonomia. Como muitos de vocês sabem, gastar com saúde nos funcionários é uma coisa que a empresa quer evitar muito, já que são custos altíssimos. Então, para a gente evitar esse tipo de coisa, porque a gente visou esse projeto propriamente para a indústria, a gente resolveu fazer com que a máquina praticamente trabalhe sozinha. Ou seja, o funcionário, o operário, ele pode simplesmente estar sentado numa cadeira, fazendo a gestão do estoque, ou monitorando, tipo, visualizando, mas ele não necessariamente precisa estar ativamente se movimentando, como um estoque normal faria, com manipulador de empilhadeira e etc., que pode acabar machucando o braço. Então, essa parte a gente alcançou também com êxito e foi uma das melhores partes, inclusive. Pontos que a gente podia ter melhorado no projeto. Bom, um aplicativo personalizado. A gente está utilizando o aplicativo MQT Dash, mas um aplicativo personalizado poderia dar infinitas possibilidades para a gente de criar novas ferramentas, para a gente poder monitorar como é que estão os motores, imagina, poder monitorar como é que são os motores, poder monitorar quantos itens tem em cada prateleira de maneira mais eficiente, de maneira mais visual. Outra infinidade de coisas que a gente poderia ter criado no coisa, mas que não foi possível, infelizmente, mas que era um ponto que podia ser muito bem implementado no nosso projeto próximo. E por último, o sistema de segurança. Como dito no FEMEA, uma das coisas que pode acarretar muito na falha do nosso projeto seria que o transportador colidisse com a prateleira, ou até mesmo um funcionário desavisado está passando pelo setor e sem querer esbarra no transportador, machucando o funcionário, quebrando o transportador, enfim, fazendo com que diversas coisas ruins aconteçam e a empresa tenha que gastar muito dinheiro. Então, um sistema de segurança com sensor de presença, até sinalização mesmo de faixas amarelas, qualquer coisa do gênero seria bom para que os funcionários não acabassem se machucando ou até mesmo dando falha no projeto, com sensores de proximidade ou qualquer coisa do gênero. E por último, capacidade do estoque. Como vocês viram na simulação do Inventor, o nosso estoque não tem capacidade para um único produto. Então, poder colocar mais de um produto poderia aumentar mais a capacidade do estoque, fazendo com que
você tem uma maior produtividade, certo? E também nessa parte do estoque, a gente gostaria muito de aplicar o Kanban, que seria basicamente o primeiro objeto que entra, é o primeiro objeto que sai, ou seja, teria uma rampa atrás do estoque que quando colocasse um segundo objeto, o primeiro objeto que estava antes na prateleira simplesmente deslizasse e fosse para uma área de separação. Ou seja, isso poderia aumentar absurdamente a produtividade do nosso projeto para que as empresas pudessem lucrar ainda mais com ele. E é isso, eu gostaria muito de agradecer pela atenção de todos, gostaria de agradecer principalmente aos professores, instrutores, todo mundo da escola Senai São Caetano que nos ajudou. Às vezes estava muito ocupado, mas eles não sentiram um tempo para a gente, e isso principalmente foi o que nos deu mais vontade ainda de continuar vendo a motivação de vocês acreditando no nosso projeto. Então, muito obrigado mesmo de verdade e espero que tenham gostado. Muito obrigado. Não. É isso. Pronto, Dali? Vamos?